Olá, aqui é Carlos Gasparotto, falando diretamente de Birigui, a cidade pérola da noroeste do estado de São Paulo, a cidade do calçado infantil. Eu trago para vocês uma palavra de esperança, uma palavra que todos os cristãos anseiam na sua vida, que é a segunda vinda de Jesus. Como será a segunda vinda de Jesus? É o título da minha mensagem desse dia. Tão importante como será a vinda de Cristo é conhecer o tempo desse evento e o que fazer enquanto nós esperamos a sua vinda. Jesus prometeu aos seus discípulos que ele voltaria novamente. Ele disse em João 14, de 1 a 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós comigo também. Nessa passagem, Jesus nos exorta a não estarmos demasiadamente ansiosos pela sua volta. Tem muitas pessoas privados pelo sofrimento, ficam clamando diariamente: vem Jesus, vem Jesus. Então Jesus disse para clamarmos a sua volta, mas não que não estejamos demasiadamente ansiosos, estressados pela sua volta. Cristo também nos informou que na casa do Pai há muitas moradas. Essa é outra maneira de falar do mistério salvador da sua morte, pela qual nos é preparado e garantido um lugar na morada do Pai. Entretanto, a salvação é bem mais que a oferta de um lugar específico. Trata-se de uma relação íntima e dinâmica entre o homem e Deus. Quando passamos a crer em Jesus, morremos para o pecado e passamos a ter uma nova vida em Cristo, conforme Paulo sublinhou em Romanos 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E o apóstolo Paulo ainda nos acentuou em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Na verdade, a morte de Cristo constrange aqueles que querem se tornar os seus discípulos. Segundo Coríntios 5,14, Paulo diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Na verdade, a morte com Cristo significa vida. Em 1 Coríntios 15, 22, ele diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão. Por terem a natureza pecaminosa, não conseguem adorar a Deus e nem fazer o que lhe agrada. O pecado é como um aguilhão, uma seta, uma flecha que atinge o pecador. Em 1 Coríntios 15, 56, diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Portanto, a morte é o preço do pecado, e a força do pecado é a lei. Romanos 6, 23, porque o preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O preço do pecado foi pago inteiramente por Cristo no Calvário, nos dando gratuitamente a vida eterna. Ele pagou o preço com o seu próprio sangue. E o que dizer da força do pecado é a lei? O que significa isso? A força do pecado é a lei. Precisamos entender o propósito da lei para compreendermos o que significa a força do pecado é a lei. Paulo esclarece o propósito da lei em Gálatas 3, 24.
de maneira que a lei nos serviu de guia, ou de aio, né? Guia no grego é aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O aio era um criado dedicado na educação de crianças, de famílias nobres. O seu objetivo era orientar e ensinar as crianças. Paulo, ao dizer que a lei nos serviu de guia ou de aio, né, até Cristo, estava dizendo que o propósito da lei é nos mostrar a importância e a necessidade de Cristo. A lei é um mero instrumento para um fim. A lei não é um fim em si mesma, mas um meio para um fim. E esse fim é Cristo, o Messias que os judeus aguardavam. E como a lei nos leva a Cristo? Isso pode ser resumido nos seguintes pontos. A lei faz com que lutemos para tentar cumpri-la, faz com que tentemos com todas as nossas forças nos enquadrar em seu padrão. Mesmo com todos os esforços, não conseguimos obedecer à lei e segui-la. Dessa forma, percebemos que não podemos nos salvar através das nossas obras, porque não podemos nos enquadrar na lei. A lei mostra a necessidade de um Salvador, porque mostra que não podemos nos salvar. E como explicar então a força do pecado é a lei? Como explicar essa expressão, a força do pecado é a lei? Simples. Quando a natureza humana entra em contato com a lei, acaba gerando mais pecado, porque a lei mostra as nossas transgressões. A lei não fez o pecado surgir, mas a lei mostra e aumenta o pecado. Paulo afirma que a lei foi dada para que o pecado aumentasse, Romanos 5:20. E Paulo também vai dizer em Romanos 7:11: o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Ou seja, o pecado ganha poder na lei. Perceba que o pecado se fortalece e ganha poder através da lei. Isso está em perfeita sintonia com o propósito da lei. Quando o pecado se fortalece através da lei, acaba mostrando ao homem que a sua salvação não se encontra na lei de Moisés e em seus esforços. Quando o homem percebe que quanto mais se esforça para seguir a lei, mais peca e acaba percebendo que não existe salvação em si mesmo ou na lei. Dessa maneira, ele recorre a Cristo como seu Salvador. Portanto, pregar a lei é dar uma arma ao pecado. Mas Cristo, o último Adão, veio nos libertar da escravidão do pecado. Romanos 6,18: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, amados, nós somos libertados do pecado para nos tornarmos servos da justiça, ou seja, servos de Jesus Cristo. Escravidão é uma situação muito grave para uma vida. Hoje eu li no site da Folha de São Paulo a história de Maurício de Jesus Luz, um garçom com 44 anos de idade. Até então, ele achava normal o que sofreu na sua infância e na sua juventude, situação muito comum em sua região, no município de Tucuruí, no Pará. Maurício afirma que nas fazendas ele não recebia salário e era agredido fisicamente quase todos os dias, com golpes de chicote, de corda, de chutes e beliscões, além de xingamentos como neguinho escravo e filhote de urubu. Maurício guarda então as cicatrizes físicas e emocionais dessa época até hoje. E olha, isso foi recente para nós, né? Na década de 80. Então Maurício continua dizendo: porque mais que eu trabalhasse, eu nunca agradava ao patrão.
Eu trabalhava 24 horas sem receber, era um escravo dos tempos modernos. Quando você não tem conhecimento, diz ele, ninguém para te abrir a mente, aquilo se torna normal. Maurício relata que aos 4 anos, ele já tinha começado a receber tarefas, como transportar bacia de água e alimentar animais, sob o argumento de justificar as despesas que dava à fazenda. Tinha vezes que a dona da casa me chamava de neguinho escravo, filhote de urubu, estorvo. Esse era o palavreado com que ela me tratava. Eles nunca me chamavam pelo nome, era negão, macaco, de acordo com a situação, relembra ele. E a jornada então piorou aos 9 anos, quando sua avó morreu e as obrigações dele aumentaram ainda mais. Ele relata que a rotina começava a partir das 3 horas da manhã e só terminava às 21 horas. Muitas vezes ele era acordado por barulhos de tiro propositais, disparados só para assustá-lo. E ele tinha apenas uma muda de roupa que ele secava atrás do motor da geladeira. Ele não podia entrar na cozinha e recebia a comida por uma janela. Também não tinha acesso a objetos de higiene pessoal e fazia suas necessidades no mato. Ele diz que nunca teve infância, momentos de lazer ou brinquedos. Nunca tinha tempo, afirma ele. Tampouco ele frequentou alguma escola, porque os donos da fazenda não permitiam. Então isso é escravidão em seu mais alto grau. É isso, amados, que o diabo faz com quem está na escravidão do pecado. Ele reduz a pessoa a um objeto do seu prazer. O diabo desvaloriza as vidas, coloca na mente delas que elas não conseguem e nem são merecedoras do amor de Deus. Ele trabalha na mente das pessoas para que não se tornem seguidoras de Jesus, porque teriam de renunciar a muita coisa. Certa vez, estando na casa de Lázaro, Marta e Maria, Jesus percebe a angústia de Maria pelos afazeres de casa e a exorta em Lucas 10, 41, 42. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. A melhor parte a que Jesus estava se referindo é que Maria havia optado por estar bem perto de Jesus, afagando com seus cabelos, ou seja, servindo e adorando inteiramente. Enquanto que Marta se preocupava consigo mesma, Maria se preocupava com Jesus. Assim é aquele que se torna verdadeiro discípulo de Cristo, quer servi-lo completamente, renunciando a uma vida egoísta. Como Jesus fala em Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aqueles que servem a Cristo esperam a sua volta. Os anjos prometeram que Jesus viria novamente. Em Atos 1, 10, 11, ele diz: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de voltar, assim como para o céu o viste subir. Amados, de que forma Jesus irá regressar? Em Lucas 21, 27, ele fala aos seus discípulos: então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Então a manifestação de Cristo na sua segunda vinda será pública e notória a todos os homens. Então quantos é que o virão quando ele vier, né? Em Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá,
até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então Jesus virá sobre as nuvens na sua segunda volta, após a grande tribulação, e todos o verão. E o que veremos e ouviremos quando Cristo voltar? Paulo narra em 1 Tessalonicenses 4, de 16 e 17, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui Paulo está falando do arrebatamento da igreja. Quão visível então será a sua vinda, né? Vou repetir novamente, em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus narra lá em Mateus 24, 27, nessa palavra que é um mini apocalipse. Como Jesus nos preveniu, para que não sejamos enganados na sua segunda vinda, como é essa prevenção que Jesus nos dá? Em Mateus 24, 23 a 26, ele continua: se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque hão de surgir vários falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão eu vou-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiam, ou eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Alguém sabe a hora exata da vinda de Cristo? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Em Mateus 24, 36 está escrito nas nossas versões atuais da Bíblia: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Eu sempre estranhei essa mensagem de que o Filho do Homem afirmar que nem ele saberia o dia e a hora da sua volta, já que Cristo veio do Pai e tinha comunhão com o Pai. Porém, os estudiosos vêm afirmando há 2000 anos que a colocação do Filho, desconhecer esse fato, a sua volta, o dia da sua volta, foi uma interpolação do texto, um acréscimo indevido dos copistas, dos escribas, e que o texto original, chamado de textus receptus, seria assim o texto: a respeito, porém, daquele dia e daquela hora, nenhum homem os tem conhecido, nem mesmo os anjos dos céus, mas o meu Pai unicamente. Ou seja, no texto original, no texto mais antigo, esse texto de Mateus não mostra que Jesus desconhecia o dia da sua volta. É algo que sempre me soou muito estranho aos meus ouvidos. De qualquer forma, seria um absurdo alegarmos que Jesus hoje na sua glória desconheça tal fato, não é? Porque ele, depois da sua ressurreição, ele retomou toda a sua divindade, e nada pode ser desconhecido por Jesus. Na verdade, quando formos ao céu, nós não vamos olhar e ver Deus. Nós já falamos isso aqui. Porque quem vai estar sentado no trono é Cristo na sua glória. Ele é o Deus que nós veremos no céu. Por isso, quem nega a divindade de Cristo não sabe a heresia em que está se metendo. Porque no céu nós não vemos a Deus, nós veremos a Cristo na sua majestade. Caso Jesus tenha afirmado isso mesmo, né, quando o homem, de que ele desconhecia, o Filho do Homem desconhecia o dia e a hora, o fato é que hoje Jesus detém todo o conhecimento a respeito
porque Ele é a expressão máxima da divindade. Ultimamente, há pessoas fazendo cálculos com base em um calendário judaico, cuja contagem do tempo desde Adão, esse calendário diz que estamos no ano 5.994, ao contrário do calendário tradicional judeu, que diz que estamos no ano 5.784. Esse calendário judaico tradicional, que é defendido pelos judeus maçons da maçonaria, dizem os historiadores que esse calendário retirou 210 anos da história. E esse calendário, que diz que estamos em 5.994, é chamado de calendário judeu caraíta. Segundo esse calendário de que estamos em 5.994, faça as contas, faltam somente 6 a 7 anos para completarmos 6.000 anos da vida do homem na terra. A ideia é de que Jesus viria inaugurar o 7º milênio, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Que o 7º milênio é um tipo de descanso para os homens, com a inauguração do milênio previsto na Bíblia, quando Cristo vai reinar com os judeus e com a sua igreja. Alguns chegam a marcar a data de 23 de abril próximo, à meia-noite, com base em vários textos bíblicos, que hoje aqui não convém relacionar, mas vou estender mais essas ideias. Não vou dizer que eu concordo com elas, mas eu vou ter que expor para que a igreja fique conhecendo o que está acontecendo. Então alguns chegam a marcar essa data de 23 de abril à meia-noite. A meia-noite era quando o noivo voltava nas parábolas judaicas. E 23 de abril é a inauguração do primeiro dia do ano judaico. 23 de abril é o primeiro dia do ano judaico. Então, no dia 23 de abril, os judeus estarão inaugurando o ano 5.994. Então, dizem que a partir dessa data seria o início da grande tribulação, ou seja, daqui a 2 meses praticamente. Seria 2 meses e meio, o início da grande tribulação, pois é nesse dia que começaria o 7º ano judaico, que precede o final dos 6.000 anos na terra. O fundamento desses cálculos também estaria na palavra do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Alguma coisa me diz no meu espírito que a igreja teria um certo discernimento sobre a proximidade do arrebatamento e da grande tribulação. E esse texto do profeta Amós, de que Deus nunca faz alguma coisa sem revelar antes aos seus servos, os seus profetas. Como nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, portanto Jesus estaria bem próximo de nos levar para si, se esses cálculos estiverem corretos. Além disso, são vários os testemunhos de pessoas que tiveram visões de anjos, que receberam a palavra de que Jesus voltaria em nossa geração, que é algo que eu acredito com todas as minhas forças, que esta é a geração do Apocalipse, esta é a geração do arrebatamento. Amados, nós somos a geração do arrebatamento. Um testemunho muito forte foi de um engenheiro venezuelano, Carlos Arteaga, hoje pastor, que passou 11 dias
acidentado na selva amazônica em 1999, com todos os seus acompanhantes mortos em um avião. Só ele sobreviveu. No entanto, ele tinha uma perna gangrenada, um braço e costelas quebrados, o crânio dilacerado com alguns centímetros, que foi ralado o seu crânio, cheio de bichos que ele lutava para tirar. E então os anjos apareceram no 9º e no 10º dias, e ele sobreviveu milagrosamente, depois de aparecerem 3 onças cheirar o cangote dele, e uma sucuri gigantesca de 12 metros, olhando para ele cara a cara. E em ambos os casos, ele ouviu uma voz dizendo: saiam, 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 saiam. E quando ele ouviu essa voz, a sucuri fugiu. Quando a sucuri veio diante dele, uma voz disse: Satanás, você não tem poder sobre ele. Saia, 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 saia. Ele disse que a onça cheirou a sua orelha, que ele sentiu o bafo daquela onça. Impressionante. Quase morrendo de fome, no 9º e no 10º dia, ele foi alimentado por 2 anjos, que levaram uma bandeja com suco natural e um pernil de peru. Quando ele acordou no 10º dia, ele acordou e falou: nossa, eu tive um sonho que um anjo trouxe comida para mim, né? Ele está naquela situação, a mente variando, né? Aí ele olha no chão e vê a bandeja, um monte de osso no chão, que ele tinha se alimentado. À noite, novamente, outro anjo apareceu, e ambos os anjos afirmaram a ele: você não vai morrer, você vai ser resgatado daqui, porque Deus quer preservar a tua vida para você percorrer o mundo, para testemunhar de que Jesus virá nessa geração. Os 2 anjos disseram isso para ele. Antes desses anjos aparecerem, ele havia feito um pacto com Deus: se Deus o livrasse da morte naquele lugar, que ele entregaria a sua vida inteiramente para a pregação do Evangelho. Queridos, esse testemunho impactante está no YouTube, e eu publiquei no grupo da igreja há uns 10 dias atrás. Se você quiser assistir tudo, é impactante, é impressionante. Abra lá o grupo da igreja, volta e procure esse testemunho. Portanto, irmãos, fiquemos atentos, porque em breve Jesus voltará para levar a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós não sabemos realmente o dia exato. Aliás, voltando a esse pastor Carlos Arteaga, ele já visitou mais de 70 países com a pregação do Evangelho. E enquanto ele narrava esses fatos no YouTube, ele estava na Espanha. Ele narra em espanhol, mas está traduzido para o português. Então o Senhor diz: vigiai, pois não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Realmente Jesus nos preveniu para não sermos surpreendidos por este acontecimento. A Bíblia diz em Lucas 21, 34, 36: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados deste mundo, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus estava nos advertindo para não nos distrairmos, né, com a nossa preocupação na luta pela sobrevivência, não colocarmos no nosso coração nas coisas deste mundo, nas luzes deste mundo, mas continuarmos persistindo e perseverando, aguardando a sua volta.
Amados, a igreja não salva, mas aqueles que estão fora da igreja estão arriscando a sua salvação, porque a igreja é como a arca de Noé, ali estava a salvação. A igreja não salva, mas na igreja está a pregação do Evangelho, a salvação de todo aquele que crê. Aquele que se afasta da igreja, conforme Paulo narra em 2 Coríntios 11, aquele que está fora da igreja não está discernindo o corpo de Cristo. É uma passagem que a gente sempre lê na ceia do Senhor. E alguns perguntam, por que Jesus está demorando tanto? O apóstolo Pedro responde em sua segunda carta, em 2 Pedro 3, de 8 a 9, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém já tenha por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender e sejam salvos. E enquanto esperamos por Jesus, como devemos viver a nossa vida? Paulo diz em Tito 2, de 11 a 14, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e fervorosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso amado e grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Sejamos então um povo de Deus, zeloso de boas obras. E como estará o mundo quando Jesus regressar? Perguntamos. Jesus responde em Mateus 24, de 37 a 39, pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vocês já imaginaram a tristeza daqueles que estavam na igreja, saíram e vier o arrebatamento, e eles ficarem para enfrentarem cara a cara o próprio Satanás por meio do anticristo, e passarem por tribulações terríveis? É isso que vai acontecer. A vinda de Cristo vai trazer recompensas. Vejamos Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Amados, desde o tempo que eu me converti, em novembro de 1970, eu prometi a Deus que eu nunca iria lançar mão do arado e olhar para trás. No dia que nós iniciamos esta igreja, há 24 anos atrás, nós também prometemos a Deus que nunca largaríamos do arado e olharíamos para trás, jamais imaginando os sofrimentos que nos adviriam como resultado do ministério. Jamais imaginaríamos que seríamos odiados por aqueles a quem ensinamos a palavra do Evangelho. Jamais imaginaríamos que sofreríamos tantas traições, tantas perseguições, não perseguições físicas, mas perseguições psicológicas. E eu nunca pensei em pregar o Evangelho para receber algum prêmio ou alguma retribuição, nunca pensei nisso. Mas é isso que Jesus promete para todos aqueles que perseverarem firmes até o fim, segundo as suas obras. A Bíblia diz em Apocalipse 22, 12: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda.
E por que é que Jesus vai voltar? Em Hebreus 9:28 diz assim: também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Tanto no arrebatamento, quanto na segunda vinda, finalmente teremos a completa realidade da nossa salvação. Amados, o arrebatamento não é a volta de Cristo. O arrebatamento, Jesus chama a sua igreja nos ares e os encontra nas alturas para as grandes bodas do Cordeiro, bodas que durarão 7 anos proféticos, assim como um casamento judaico que dura 7 dias. Dias proféticos representam anos. Então estaremos nas nuvens com Cristo, cujo banquete já está preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem, para vivermos as bodas do Cordeiro, 7 anos de festas, 7 anos estando junto com Cristo, 7 anos estando com Pedro, Paulo, Tiago, João, 7 anos estando com Moisés, Davi, os profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel, 7 anos estando com nossos bisavós, com nossos avós, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos filhos. 7 anos. É indizível o prazer de estarmos juntos. Ontem estávamos no aniversário da minha neta, a Laurinha, e hoje de madrugada eu estava dormindo e agradecendo a Deus pela comunhão que nós temos com as nossas famílias e nossos amigos. Como isso preenche o nosso coração, algo que dinheiro algum preenche, algo que alimento algum preenche, enchendo o nosso tanquinho emocional, estando junto com aqueles que nós amamos. Imagine então isso a nível global, com anjos, arcanjos e todos os santos do Antigo e do Novo Testamento. É indescritível o que nós veremos, que nenhum sofrimento dessa terra pode ser trocado, né? Tem gente que tem medo de sofrer e acaba não cumprindo o ministério que Deus deu nas suas mãos, com medo de sofrer. Se nós tivéssemos uma visão desse momento, é indescritível. 1 Coríntios 1, 7 e 8, o apóstolo Paulo escreve: de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O principal texto em que nos baseamos para afirmar que a igreja não passará pela grande tribulação está em Apocalipse 3, verso 10 e 11, que Jesus dirige essa palavra à sua igreja: como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Amados, a grande tribulação é uma disciplina para aqueles que rejeitaram a Cristo. A grande tribulação é uma disciplina para todos aqueles que abandonaram a sua fé em Jesus. As profecias sobre a segunda vinda de Cristo são muito mais abundantes do que as profecias acerca da sua primeira vinda. Todas as profecias da primeira vinda de Cristo se cumpriram literalmente, e nós
já mencionamos aqui várias vezes. Uma vez a Bia pregou apenas sobre essas profecias da primeira vinda de Cristo no Antigo Testamento. Da mesma maneira que as profecias da primeira vinda se cumpriram literalmente, as profecias da segunda vinda também estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Assim, amados, seja neste ano, seja nos anos seguintes, o arrebatamento e a segunda volta de Jesus devem ser aguardados com oração e com uma expectativa serena, com a certeza de que a sua palavra irá se cumprir. Mas se você, meu amigo, minha amiga, se ainda não entregou as suas vidas para Cristo, se está fora da igreja, agora é o momento de se arrepender e de fazer essa mudança. Não espere Cristo voltar para não ser surpreendido ou surpreendida. Não espere o arrebatamento para ver se você ficou neste mundo de dores. Não espere a grande tribulação para você ser provado até a morte, para então crer e obedecer a Cristo. Creia e obedeça para que você participe do reino de Deus em sua glória. Amém. Amém.